Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8 horas e 37 minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto nesta segunda-feira, 20 de maio de 2024. 20 de maio, hein? Já ultrapassamos a metade do mês de maio, o quinto mês do... então, para quem gosta de horóscopo, né, ou dos astros, né? Na verdade, dos signos, né? Nós estamos entrando aí às 9h45, segundo a Virgínia. Bom dia, Virgínia. Segundo o Jorge. Segundo o especialista em astrologia, né? Os signos. Então estaremos entrando em Gêmeos, é isso? Isso, 9h45. Por acaso você faz aniversário esse mês, né? Eu também. O nosso convidado, Emerson, também. Então são 2 geminianos, é isso? Maravilha, né? Diz que Gêmeos tem uma boa índole, então a gente vai saudar aí. Deixa eu mandar um abraço também para o nosso querido Jorge, né? Mandou um recado para o Jorge. O Jorge sempre faz belas previsões, não previsões, ele faz um estudo, né? Sim, Um estudo. Não, ele faz um estudo. Deixa eu corrigir aqui o meu termo. E o Jorge sempre trazendo boas informações. Hoje, segunda-feira, também é dia do técnico em enfermagem. Muito necessitados os técnicos de enfermagem. Um abraço a todos eles. Dia Nacional do Dia Nacional da Pedagoga, ou do Pedagogo também. Face importante da educação. E chega um bom dia aqui do Emerson Dias, engenheiro, gerente da Refebras. Atento aí a tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Os nossos amigos aí no final de semana, Bento de Santa Catarina, o Sérgio, o seu Bedim, o Maurício também, que virou ouvinte aqui da gente, aqui, ele está lá no Rio Grande do Sul. Manda um abraço para o André, que está em Uruguaiana, né? Conheci o André de Uruguaiana na Intermodal. Um abraço, bom dia, aqui chegando nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, nessa abertura do programa. Bom dia, Emerson, tudo tranquilo? Bom dia a todos que estão acompanhando. Bom dia, Ailton. Bom dia, Emerson, bom dia, tudo Virginia. bem? Bom dia. Tudo bom? Mais uma vez, feliz de estar com vocês aqui, né? E falando novamente em chuvas, agora a preocupação de Santa Catarina, né? Estava conversando com o pessoal lá agora pela manhã. Realmente houve uma chuva muito forte, mais de 800 pessoas estão fora de casa já. Exato. Mas espero que o tempo hoje amanheceu melhor, espero que isso melhore no decorrer da semana também, né? No Rio Grande do Sul, no caso, nas últimas 24 horas, o nível do Guaíba caiu um pouquinho mais, né? 15 centímetros nas últimas 24 horas. Santa Catarina, como disse o Emerson, tem razão, tem 24 cidades afetadas por chuvas, e são mais de 600 abrigados, mas o que me deixa mais preocupado é que tem previsão no meio de semana para temporal, tanto do Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, como chegando ao Paraná. E temporal significa muita chuva, num solo já encharcado, molhado. Quem viu alguns telejornais no final de semana, viu realmente que a terra é arrasada no Rio Grande do Sul, fábricas, lojas, eu vi fábrica de calçado, fabricantes de couro, beneficiadoras de couro, né? Fábrica de chocolate, metalúrgica com peças automotivas, é terra arrasada literalmente. Então, quanto mais chover, pior fica. Para que você tenha ideia, nós tivemos ano passado chuva em março, chuva em setembro, chuva em novembro, e em março agora tinha havido uma chuva. Então, se você pegar ano passado 2 grandes chuvas, e em março desse ano uma grande chuva. Então, já eram 3 enchentes que haviam acontecido. Um fabricante mostrou na parede, olha, a água veio aqui mais ou menos uns 60 centímetros. Eu imaginava que agora chegasse a 1 metro. Não, ela tomou conta de toda a minha fábrica, foi água para todo lado, perdi tudo. Bom dia, meu querido Ailton Cláudio Ribeiro, estou aqui com o Emerson também, a gente abre o programa essa semana, a penúltima semana do mês de maio já está indo embora também, né? Sim. Mas os problemas não vão embora. Bom dia, Edu, bom dia, Emerson, uma satisfação muito grande estar aqui de volta, bom dia, Virgínia. E os nossos internautas, me desculpe o atraso, a gente entra com o programa assim já começando, é sempre ruim. A abertura, mas desculpem aí, me desculpem, os nossos internautas e ouvintes e a organização aqui da rádio. Mas, olha, realmente é preocupante a notícia, são preocupantes as notícias.
Eu acho que agora tem que se fazer um plano de contingência, ouvir os meteorologistas, saber até quando vai esse período, mais ou menos, uma previsão. Olha, qual é o horizonte? Essas chuvas irão mais ou menos até junho, julho, até quando? E, a partir daí, começar a traçar um plano, porque a economia do Rio Grande do Sul não pode ficar parada por tanto tempo. Exato. Então, a gente tem que ver o que aconteceu, por exemplo, no Nova Orleans, o que os holandeses fazem, qual é uma solução de contingência que a gente tem para, por exemplo, essas fábricas que estão paradas, o que a gente faz para cercá-las, para facilitar, por exemplo, o escoamento das águas que invadiram, para tentar, na medida do possível, colocá-las em andamento para que se preserve os empregos, a saúde econômica do Estado. Tudo bem, temos que atender, no primeiro momento, a população desabrigada? Temos. Mas temos que pensar no dia seguinte também. Sim. Aonde que essas pessoas vão trabalhar? Como é que vão gerar renda para essas famílias? Olha, qual a estratégia para você fazer essa recuperação? Olha, o Emerson tirou a palavra da minha boca. Então, eu vou pegar o gancho do Emerson aqui. Se Nova Orleans, ou New Orleans, né? Que sofreu tudo bem que foi lá um furacão Katrina, e na consequência a enchente, já se passaram 17 anos e muita coisa ainda não foi resolvida em um país que eu digo que tem uma economia a maior do mundo. Pujante, quem né? dirá a nossa? E olha, quem acha que o Rio Grande do Sul está ruim, pode quadruplicar isso. Está péssimo, muita coisa. E eu temo, né? Eu temo. E o que me deixou extremamente triste nesse final de semana, ainda vendo isso, é a fala do governador Eduardo Leite. O governador Eduardo Leite disse o seguinte: ele falou que estudos alertavam a riscos de enchente, não somente em algumas cidades, não somente em Porto Alegre, mas em boa parte do estado. E ele declarou: nós não temos nenhum plano para conter enchentes e conter cheias em rios e bacias. Quer dizer, eu vou classificar Emerson, Ailton, Virgínia e ouvintes, mandar um abraço para o Antônio, já do Guarujá, que dá bom dia, a dona Marisa também, ao Cláudio, ao Ricardinho aqui, dizendo que o seu irmão é do Rio Grande do Sul, perdeu tudo, mas não perdeu a esperança e a fé. Graças a Deus, que ele ainda consegue manter, Ricardo. Meus sentimentos aí em relação à perda, até você diz aqui, de um parente, né? Você não classificou aqui, não identificou quem foi, mas meus sentimentos. Mas se fala de esperança, eu acho que é a única resiliência que nós temos, que é a esperança. Mas o Emerson Ailton, incompetência de autoridade, o governador reconhecer, e me parece, a avaliação nesse momento, inclusive para lamentar, essa noite nós tivemos atentados, ônibus queimados em Porto Alegre, saques em pontos comerciais que baixaram, e alguma coisa de estoque estava preservado, está sendo roubado. Aí eu lhe pergunto, lá não estão forças policiais, lá não está a Força Nacional, não está o Exército, a Marinha? Ora, como disse muito bem antes de começar o programa, eu estava conversando com o Emerson, tem uma GLO em franco andamento aqui no Porto de Santos. Será que o Porto de Santos está precisando ou é o Rio Grande do Sul que está precisando, Emerson? Agora, o governador reconhecer essa incompetência, eu vou dar as mãos de duas pessoas, o governador Eduardo Leite e o Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, que é outro que mostrou a sua total falta de preparo. Total falta de preparo, porque como você assume um negócio desse sabendo que existia, eu não sei se seria suficiente para melhorar alguma coisa, mas toda a estrutura de contenção que tinha com bombas estava totalmente abandonado, né? As bombas não estavam funcionando. Agora eu ouvi uma reportagem hoje pela manhã que a Sabesp enviou 18 bombas para lá para poder ajudar. A funcionar a primeira, ela consegue, para que você tenha ideia, a cada 2 horas esvaziar uma piscina olímpica. É uma coisa assim absurda a capacidade daquelas muita. bombas. E foram 18. Sim. Elas vão começar a ser colocadas em funcionamento. O problema é o seguinte: você tira a água de Porto Alegre e joga no Guaíba. E o Rio Guaíba vai jogar onde? Na Lagoa dos Patos. Na Lagoa dos Patos. E aí o que acontece? Inunda o que está lá embaixo. Só que o Emerson tocou aí no aspecto positivo. E ontem eu vi o seguinte, alguns peritos dizendo: cá tivessem usado os 400 milhões que o governo tem para essa finalidade, você poderia ter feito o quê? Reforçado os muros de contenção, substituindo as comportas por sistemas mais modernos, tirando as bombas do chão e elevando as mesmas, ou providenciando subterrâneo, né, trabalho para selar da água, e você poderia ter feito um trabalho de contingência, e nada foi feito. Pior do que isso, Emerson, Ailton, pior, é que todo mundo sabe que é um plano diretor, é o que estabelece o que pode, o que não pode, obras que devem, como deve, a altura do prédio, e por aí vai.
Na discussão com os vereadores e com o prefeito, chegou a ser discutido pelo governador por que não tirar o muro de contenção, esses muros que tem em Porto Alegre, que são cerca de 68 quilômetros, com 4 metros de altura. Ô Emerson, a incapacidade se mostrou tamanho que até tirar eles esperavam. E agora o que se fala, né, os especialistas precisam rever esse sistema, que ele não foi capaz, porque não que os muros tenham deixado a água passar, não foram os muros, foram as comportas, que elas já haviam sido avisadas, são muito antigas, elas datam de 71, então um sistema, um mecanismo velho. E aí as bombas de 23, só 4 estavam em pleno vapor e, na verdade, 2 funcionavam, porque as outras 2 queimaram com a água. E aí, o Ailton, o Emerson, 400 milhões em caixa, e nada se fez. É um absurdo, né? É absurdo você ouvir isso. E se você sabia, se tinha uma previsão que isso poderia acontecer, foi avisado, por que não fazer nada? É uma incompetência absurda, né? E só voltando ao que você havia comentado, a questão da segurança lá. Você falou bem aí sobre a questão da GLO. Você tinha aqui a Polícia Federal todo dia prendendo drogas no Porto de Santos. Justo. Com sucesso, em parceria com a Receita Federal. Aí o governo vem e monta uma GLO, justificando exatamente o tráfico de drogas. Mas o que foi pego nesse período de GLO? Uma GLO em que você anuncia aos 4 cantos do mundo, ó, vai começar no dia tal, 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 e vai até o dia tal. O traficante vai saber que tem uma GLO. Sim. Então ele não vai... Ele vai mudar os caminhos. Exatamente. Então, e aí você renova tudo isso aqui, e lá no Sul, onde você precisa realmente de uma intervenção muito maior, você não vê nada sobre isso. E você tocou bem no aspecto, Emerson. O Ailton, você tinha um trabalho muito bom da Guarda Portuária, da Polícia Federal e da Receita Federal na apreensão. Sim. Me parece que o governo desprestigia tudo isso e diz assim, não, agora vai, eu vou trazer as Forças Armadas para cá porque não estava funcionando. Quer dizer, o próprio governo age com desinteligência, Ailton. O problema todo, eu acho que a gente vai pegar uma linha comum. Nossos governantes, nossos políticos, eles têm buscar holofotes. Essa que é a realidade. E aquela administração do dia a dia, eles deixam relegam a enésima das prioridades. Eles não dão atenção. No caso do governo federal, que vocês apontaram, o que o governo federal fez? A direita começou a falar que a gente estava dando margem para o bandido, não sei o que, não sei o que. Vamos fazer uma coisa de efeito. Botar uma GLO lá no Porto de Santos. Aí bota lá o fuzileiro, o carro da marinha, o mergulhador, papapá. Anuncia. Anuncia com pouco e circunstância a GLO. Faz cerimônia e tudo, aquela coisa toda. Isso aí, por um lado, aquieta a direita e, por outro lado, também anima os militares, que é um governo de esquerda, então, que tenta ser simpático aos militares. Então, mas de efeito prático, a gente sabe que não acontece nada, porque nós sabemos que o que é mais eficaz é a inteligência dos serviços policiais, coordenado com outros órgãos que cuidam, por exemplo, da lavagem de dinheiro. O Brasil tem uma coisa chamada ENCLA, que é uma entidade que é a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro. Sim. Que reúne não só as polícias, como reúne os ministérios públicos, Sim. Receita Federal, COAF, todo mundo aí para fazer isso. Então vamos bombar essa estratégia que já existe há anos. Até fiz curso do Conselho de Justiça Federal há anos atrás. Olha só. Em 2008, já são 19 anos. Quer dizer, é uma coisa já antiga, não é uma coisa nova. Não é nenhuma coisa recente. Novidade. Vamos forçar isso daí. E que tem eficácia. Que tem eficácia. No caso do Rio Grande do Sul, voltando para o Rio Grande do Sul, o que houve? Em 2015, pasmem, os nossos internautas, pasmem os senhores, como diria o finado Paulo Francis. Em 2015, houve um relatório alertando para todas essas mudanças climáticas do governo Dilma. Exato. Pegaram esse relatório e engavetaram. Hoje em dia, botaram em alguma gaveta digital, que eu resgatei, depois compartilho com os senhores. Esse relatório é um relatório extenso que foi feito sobre essas mudanças climáticas e o risco de afetar as diversas regiões do país. Vocês viram na semana passada, na sexta-feira, Ailton, 4 regiões do Brasil estão talvez nesse relatório que você citou, que são as de maior probabilidade de grandes inundações. E quais são? Vamos lá. A primeira, Rio Grande do Sul.
Novidade, né? Nossa. Ninguém sabia. A outra, Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A região sul. A terceira, grande metrópole de São Paulo. Sim. Com vários problemas identificados que pode. E a quarta, Baixada Santista. A gente já ouviu falar em Baixada Santista, a gente conhece um pouquinho, né? O que está sendo feito? Nada. Então, vamos lá, e volta, porque é uma questão importante para o internauta ter consciência, porque essa administração do dia a dia é que faz o país andar. E é onde que os políticos relegam ao enésimo plano. Chega a época de eleições, todo mundo chega, não, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas essa mudança, essa gestão do dia a dia que impacta sobremaneira na vida das pessoas, ninguém faz. Deixa o enésimo plano. Por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre não testou as comportas. Não, é como um carro. Não fez manutenção. Eu vou usando um carro, eu tenho que fazer revisão. A hora que eu precisar de um freio, cadê o freio? A hora que fazer simulações anuais, testar. Agora, o que houve? Olha a gravidade da situação. As comportas estavam num estado tão precário que deixaram entrar água e agora, para abrir as comportas, eles têm dificuldade. Quer dizer, aquela água que entrou está sendo represada pelas comportas que você não consegue ter abertura total. Exato. E mais, seria cômico se não fosse trágico. Ontem eu fiquei sabendo que tanto Porto, ali em Porto Alegre, como no Rio Grande, havia pedido um relatório de 3 anos e 8 meses atrás, alertando uma situação que eles tinham percebido. Os 2 cais ali estavam sendo invadidos por muita terra. Assoreamento. Quando começa a assorear, Sim. você tem um sinal, porque o Rio Grande do Sul tem uma característica. É serra, muitos rios e um único caminho, que vai desaguar no Guaíba. Lagoa dos Patos. Isso. E o Guaíba é pequeno perto da Lagoa dos Patos. É pequeno. Sim. E aí o que acontece? Mesmo assim, tem aquela dimensão que vocês veem. Quando as autoridades portuárias alertaram que precisaria ser feito o trabalho de dragagem, mas não só dragagem, identificar aonde eram os pontos e tentar fazer um trabalho já verificando isso. E aí, quando foi dito que em 1950, alguma coisa, um professor no Rio Grande do Sul disse que precisaria serem cavados 2 canais ao lado da serra e vindo até embaixo, né, até o Rio Grande. Não, esse cara é louco, imagina, nós temos aí um rio inteiro, uma lagoa inteira para escoar, por que eu vou fazer canal? Talvez não tivesse nunca ouvido falar em Saturnino de Brito, né? Saturnino de Brito, nós aqui. E aí eu me remeti à fala, aqui no estúdio da Rádio Star News Santos, eu vou em intervalo, mas antes eu vou lembrar isso aqui, por isso a minha admiração, né, pelo lado do administrador, o deputado federal Alberto Mourão, aqui nesse microfone até que o Emerson está, ele falou assim, Eduardo, Muniz estava conosco, você sabe há quantos anos a região aqui da Baixada Santista não sofre uma dragagem gigantesca em rios e costa do mar? Eu falei, 50 anos, ele falou, mais, são quase 70 anos, nada está sendo feito. Se tivermos uma enxurrada e o mar subir, vamos todos ficar embaixo d'água. E ele demonstrou um conhecimento, o Emerson Ailton, de rios, a costa náutica, que é nossa. Ele disse, precisamos limpar todos os nossos canais, todos. Ele falou que para Grande ele vinha fazendo esse trabalho, mas é um trabalho contínuo, tem que ser feito. São Vicente tem que fazer, Santos tem que fazer, Cubatão tem que fazer e mais. O que ainda preocupa muito mais é a costa náutica que precisamos, ele falou, precisamos urgentemente dragar, né, as nossas entradas do mar, porque elas estão cada vez mais assoreadas e a água, quando você tem um fundo, né? Sim. Porque o problema do calado dos navios, a terra sobe, o calado vai se aproximando do fundo do canal. Vai ficando mais raso, né? Mais raso. Então ele alertava. E eu não vi ninguém repercutir isso, não vi ninguém falando, sim, os ouvintes, muita gente falou, mas é um absurdo, se tem... E não se faz nada. Então, teme-se, inclusive, baseado nisso, eu fui pesquisar aqui, até o Jornal Tribuna também pesquisando e colocando, 2 projetos de lei contra enchentes prevêem a aplicação do conceito de cidade esponja em Santos. E o temor é o mesmo que aconteceu com a cidade de Porto Alegre, ou várias cidades de Porto Alegre, por eventos climáticos, como no Rio Grande do Sul. E 2 projetos são PLs, né, apresentados na Câmara de Santos, na última quinta-feira, do mesmo teor, por 2 vereadores, o Adriano Piemonte do União e o Fabrício Cardoso do POD, que é o Podemos,
usam os mesmos métodos de contenção de enchentes e alagamentos, reaproveitamento das águas da chuva. Então, você bombeia ela e reaproveita de outro jeito, para você conter. Está no papel. Agora, temos tempo para fazer? Não sei, precisa começar. Santos tem feito o trabalho, sim, de contenção de costas de morro? Tem. Isso tem feito mesmo. Agora, precisamos ver, porque as águas vêm de chuva, elas têm que escoar por canais, elas têm que escoar por mar. A ressaca, gente, São Vicente e Zona Noroeste, esse final de semana aí, da sexta-feira, para Grande, tiveram enchentes. E sem chuva, simplesmente com o nível das marés. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai um rápido intervalo, só confirmando que era ainda uma dúvida, né? O presidente do Irã morreu em uma queda de helicóptero, a aeronave caiu em uma região montanhosa em razão das más condições climáticas durante o voo que trazia Ebrahim Raisi e outras autoridades iranianas do Azerbaijão, onde foram lá acompanhar uma inauguração, né, de uma barragem. Exato, o Azerbaijão é um país vizinho, né? Isso. E, segundo sabe-se, não são aeronaves modernas que o país utiliza, né? E, segundo informações vindas de lá, até com problemas de manutenção. Então, enfrentaram nebulosidade, clima ruim, eram 3. Uma conseguiu descer, a outra fez um pouso forçado e a terceira sumiu. Que é justamente a do presidente. A do presidente. 63 anos, né? E um homem comentado, não de forma muito elegante, não, viu? Era um sanguinário. Bem polêmico. Mandava que fossem pendurados na corda e executados todos aqueles que fossem contrários à sua política, a política do governo. Enforcados, né? Enforcados, exatamente. Tinha lá uma política contra as mulheres, terrível, uso do véu, mandando até executar mulheres. Então, quer dizer, ele não era assim nenhuma pessoa que as autoridades mundiais, em relação ao trato com a população, fosse da melhor maneira possível. Mas muitos líderes mundiais se manifestaram, até porque agora a gente vai ter aí, ele seria, na verdade, o primeiro nome até suceder o Ayatollah atual. Isso, o Ayatollah, o chefe do regime lá, né, na verdade. Isso. Mas vamos ter mudanças consequentemente muito grandes. A gente vai a um rápido intervalo, aí o Ailton toma o café dele com calma aqui também, né? Opa! Em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior, há 25 anos. Você que quer importar, exportar, transitar a sua carga, está aqui na sua frente, ó. Muniz Logística, acesse mmunizlogistica.com.br e acesse esse QR Code, você vai ter uma equipe pronta, uma empresa genuinamente santista, com todas as certificações, com frota e com equipe pronta para desenrolar. Carga tributária, o melhor modal, a melhor maneira, o que você precisa para integrar a sua empresa, a sua mercadoria, aquilo que você está importando ou que você vai exportar para qualquer parte do planeta. Também Forte Vistoras Automotivas. Um abraço ao nosso querido Tiagão, né? Tiago Rodrigues, com 9 endereços. Santo Joaquim Távora, Guarujá, Ademar de Barros, Mogi, Francisco Rodrigues Filho, São Vicente Antônio Merique, Boqueirão, onde mora o nosso querido Emerson, 3 lojas, na Kennedy 547, na Aviação na Kennedy 4.438, na Vila Mirim, próximo à Prefeitura, Ministro Marcos Freire, 31.523. E vou lhe falar, viu? Eita, a Prefeitura disputada que será nesse ano, viu? Diz que vai ser uma briga boa lá nas eleições, como também aqui em Santos. Depois eu vou dar um pitaco aqui para saber a opinião dos nossos ouvintes aqui também, né? E a dos nossos convidados. Santa Branca, Capitão Constantino Santana 368, e Itaquera, ex-avenida que o Cássio passava, agora o Cássio não pega mais a Avenida Itaquera, ele agora resolveu mudar para Belo Horizonte. Opa! E comeu um pãozinho de queijo, vai. E deu bye-bye para o Corinthians. Após 12 anos, o Cássio não é mais o goleiro do Corinthians e foi para o Cruzeiro. E o que me deixou impressionado é que ele disse que deixou o Corinthians porque, se ficasse, arrebentaria a cara do Carlos Miguel. Do reserva? Caramba. Mas Alguma coisa aconteceu que a gente não sabe. O futebol tá maluco, né? Porque o Gabigol usou a camisa do Corinthians em casa, falou, não, fizeram montagem. Agora veio atrás. Já assumiu. Assumiu. Não, eu estava com a camisa. Não, eu acho que eu uso as camisas que ganho. Eu acho que o menos grave é usar a camiseta do Corinthians e estar com uma cerveja, tomando cerveja. Não. Ninguém falou sobre isso. Não, veja bem, eu desculpei cortar, mas olha, veja bem. O jogador, no momento de folga dele, poder usar a camisa do Santos, ele joga para outro clube, jogar do Flamengo, lá, o que for. Para mim, nada. Ele é um gosto. Como muito jogador, já falou em público, jogo no São Paulo, mas eu sou corintiano, sou palmeirense. Meu pai
O Careca... Teve o zagueiro do São Paulo que foi visto vestindo a camisa do Palmeiras, né? Não, o Careca, quando... Olha, meu sonho sempre foi jogar no Santos. Meu pai, ele veio jogar aqui no Santos, tudo. Não tem nada demais. Para mim é liberdade de expressão e tudo. Agora, o jogador está com um copo de cerveja, tomando cerveja, ele como atleta profissional, que depende do organismo. E aí cai como provocação, né? O álcool. Agora, sabe o que me deixou pasmo? A torcida ficou muito brava, a torcida do Flamengo. Tem uma torcida do Flamengo que já mandou a reta direta para ele. A nação rubro-negra mandou direto para ele. Que a próxima, ele vai pagar caro. Então, eu não desafiaria a torcida nenhuma. Não, eu acho que... Concordo que não seja legal também intimidar o jogador, mas ele está faltando com a inteligência. E o Gabigol com esse aqui do Santos. Eu, particularmente, eu prefiro o Pedro. Eu gosto mais. O Pedro é um cara discreto, efetivo, faz os gols. Vejo que não dá problema no Flamengo. E olha que... Agora, o Gabigol... Sabe, eu ao longo do tempo eu venho perdendo a minha estima até maior pelo Zico. O Zico chegou a se pronunciar dizendo que o Gabigol é o maior centroavante da história do Flamengo. Olha, Zico, com todo o respeito, menos. Só o Nunes, você poderia ficar caneludo, o Nunes fez muito gol, o Nunes... Nossa, se for fazer uma pesquisa na torcida do Flamengo, o Gabigol vai ficar em último. E com essa pisada de bola, então, talvez nem goste na relação. Na realidade, persona não grata. Exato. O Gabigol não tem uma cabeça muito boa. Lembra não. quando ele retornou para Vila Belmiro? Tinha algumas pessoas criticando ele, foi lá, fez acho que 2, 3 gols. E ele virou para a torcida. Poxa, ele é um ídolo. Fez gestos, ele usa inteligência. Provocações, né? Provocações. Eu acho que não foi ele realmente. Ele está tentando forçar a barra para sair do Flamengo e não conseguiu até agora. Só que ele é tão, assim, fora da noção, que não é assim que você sai. Não é assim. Veja que ele esteve na Europa e não conseguiu jogar futebol na Europa. Ele voltou para o Brasil. Porque, sabe, na Europa, principalmente nas grandes cobra, centros, né, responsabilidade. Responsabilidade, se cobra profissionalismo, né? Eu acho que lá você não vê os grandes jogadores da Europa fazendo provocações. E você não vê os adversários. E você não vê os grandes ídolos também utilizando camisa de adversários para provocar a sua própria torcida? Não é de bom tom. Não, e se usar, que ninguém fotografe, ninguém nada. Não sei qual foi o jogador num país que ele foi... Agora a memória me trai. Que quando ele chegou para o adversário, pedia a camisa... Essa coisa que acontece no Brasil de trocar a camisa... O pessoal não entendeu. Por que você foi trocar a camiseta com o cara lá do outro time? Os costumes são diferentes. E lá se privilegia também, principalmente quando se paga muito bem, se privilegia o profissionalismo. Exato. Quer dizer, o jogador de futebol tem que preservar a imagem dele, porque tem toda uma torcida por trás. E os clubes hoje lá são multinacionais, praticamente. Não dá para ficar pegando a imagem do clube e jogando no lixo. Mas sabe o que é isso, o Ailton? É muito dinheiro, é muito paparico, muita luxúria. Mas você sabe onde começa? A responsabilidade não é cobrada devidamente. Mas agora a gente também tem que tirar o chapéu para o Palmeiras. O Palmeiras está muito dessa fase vitoriosa do Palmeiras se deve ao profissionalismo que tem sido implantado lá. E está prosperando. E eu acho que os outros clubes têm que adotar isso como um modelo. Entendeu? O jogador pisou na bola, pune dentro do que o contrato prevê e acabou. Só isso, não ficar passando o paninho, também não ficar dando muita repercussão. Acabou. Olha, o que prevê o contrato? É isso? Acabou, aplica e tchau. Olha, só para ir para o intervalo antes aqui, falando em G+, eu citei que as aeronaves na grande maioria lá no Irã não são assim tão modernas. O modelo que caiu com o presidente era um modelo utilizado na guerra do Vietnã. Um daqueles rios, né? Aqueles famosos aqueles que aparecem naqueles filmes de guerra lá. A gente vê muito nos filmes do Chuck Norris. Olha, e cai, né? Bom, nós vamos ao intervalo em nome da IG Plus, hein? Qualidade faz a diferença. Eu querido Roberto Barroso, convido você, vá conhecer ultíssimas unidades, né? Se pode se dizer assim, no Mykonos. Você tem na Ricardo Pinto 63, na Aparecida, engeplus.com/Mykonos. Faça como tem muita gente já fazendo, olha. Eu conheço empresários de Santos que já adquiriram unidades aqui, no Ilha de Malta, na Almirante Cochrane 32. Acesse engeplus.com/Malta e vai conhecer um belíssimo condomínio. O Mykonos é maravilhoso, o Malta não fica atrás e ainda ele me faz agora este lançamento há 2 meses, que é o Bali, 2 e 3 dormitórios, suítes, na verdade, com 98 e 158 metros quadrados na Praça de Souza.
com fazenda solar, ponto de energia para carro elétrico na garagem. Olha, o Vietnã vai começar a mandar carros elétricos para o Brasil. Eu estava pesquisando carros bem desenvolvidos, hein? Olha só. E aí o brasileiro fala assim, opa, vou entrar nessa onda também. Depósito individual, para quem tem 2 ou mais carros, por exemplo, 3, tem 2 e 3, 2 e 3 vagas de garagem demarcada, não é aquela brigativa. Você sai de manhã, Emerson, para trabalhar, quando você volta, cadê a tua vaga? Pois é. Aí você tem que ficar rodando de estacionamento para parar na ponta. Quando não é aquele condomínio que você chega cansado, viajou, voltou, parou o carro, aí quando é 2 da manhã, toca lá o interfone. Pô, dá, seu Emerson, precisa só tirar o carro. Isso é terrível. Isso é doído, né, Emerson? Doído demais. Doído, e aí a pessoa procura um condomínio como esse aqui, ó, que é vaga demarcada. Você viajou, voltou, tua vaga está lá. Vazia porque ela é sua. Ninguém vai estacionar nela, a não ser que você autorize alguém parar lá e falar assim, ó, eu não vou utilizar aquela vaga, pode utilizar. Então, esse aqui é o Bali. Acesse engeplus.com/Bali e mergulhe num prazer de morar em Santos também. Mykonos, Ilha de Malta e Bali. E tem a caçulinha que é a Engelife, do grupo, que é esse aqui, ó, que tem o Piazza Torino na Conselheiro João Alfredo 363, esquina da Afonso Pena, ali já no bairro do Embaré, que é um novo conceito. É o conceito Smart, com plantas menores, de 38, 56, 67 metros quadrados, com uma suíte, mas com muito lazer e conveniência, num ponto maravilhoso. É um prédio lindo, 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 e mais, 80% já vendidos. Nossa Senhora. 80%. Legal. Parabéns, sucesso. Não tem um ano de construção e já vendeu 80%. Significa que a qualidade faz a diferença também na Engelife, como na Engeplus. Eu vou rápido intervalo e na volta vamos comentar esse e muitos outros assuntos. Como, por exemplo, eu não entendo, o Santos fala de construir uma arena para 30, 35 mil, não sei se precisa não, viu? A CBF deu um perdão para que o Santos jogasse contra o Brusque na Vila. Para lotar a Vila Belmiro, porque o presidente Marcelo Teixeira disse que tudo que arrecadar líquido vai para o Rio Grande do Sul. Pouco mais de 10 mil pessoas. E a Vila Belmiro poderia comportar ontem 16 mil e poucas pessoas. Mas só que ontem também, vamos lá. Você vai falar da corrida? Também ontem foi um dia meio entre aspas, tumultuado, assim, muita gente. Mas não dá para chegar na Vila? A cidade é pequena, Wellington. A cidade é pequena, não dá para Você chegar correu na ontem? Vila. Eu corri. Você vê, ontem, um evento de mais de 20 mil pessoas, a corrida da tribuna. E tem não é só a corrida. Mexe com o trânsito da cidade. Não só o trânsito, o pós-corrida. Porque o pós-corrida acaba sendo uma festa à parte. Para ter a corrida, as pessoas vêm aos poucos. Mas na hora de ir embora, todo mundo vai embora, né? Não vai embora. É isso que é a coisa. Festas. Há muitas festas. Ontem, mesmo com aquele tempo Exato. não muito bom, as barracas de praia, muitas delas promoveram um café da manhã, promoveram uma confraternização. Aqui no Canal 3, muita gente deixou de ir para a Vila para prestigiar o evento, isso é claro. Porque hoje o que acontece? Muitas equipes que correm nessas corridas de rua, elas são patrocinadas. Sim. São de equipes de empresas. Por exemplo, a questão portuária, várias empresas foram participar. Supermercados, redes de supermercados e tudo. Aí, quando o pessoal acaba a corrida, eles já promovem confraternizações. Correu ontem, Emerson? Não, ontem não. Ontem não teve oportunidade? Não tive. Mas tivemos representando a gente aqui. A próxima corrida eu vou correr com o cara. Eu estou de 20 mil pessoas. Quando é que sai hoje a colocação do pessoal? Sai hoje e ontem já tinha Mas o importante, eu já fiz transmissão dessa prova, muito me honra. Na verdade, a primeira transmissão em TV... eu estou, fui eu o narrador. Me orgulha muito o Grupo A Tribuna. Mas legal, muito legal. Muito legal. Eu, ao lado do meu companheiro, na época, o Hernandes Caires, toda a equipe, né? Pablo pela UFM, eu pela Tri TV, Grupo TV Tribuna. E é uma prova muito legal, tem um visual muito bacana, é algo que veio para ficar. E a prova é bem da cidade, porque se quisesse o Grupo A Tribuna, que a prova tivesse o vulto nacional, mudaria o nome. Poderia colocar... até teve a Globo chegou a fazer uma oferta para a TV Tribuna para transformar, e o Grupo Tribuna não, é uma prova de raiz, uma prova da cidade, e louva muito o Grupo Tribuna ter essa visão. Parabéns à família Santini, o Grupo Tribuna, 20 mil pessoas com atletas que vêm de vários pontos do país, do planeta, do mundo, prestigiar. E, se eu não me engano, foi um queniano que foi o vencedor da prova. Sempre sou eles. Uma surpresa. Nossa, sério? Eles... na minha concepção, eles só queriam o Pelé, não adianta. Eles estão fora. Não é que ele chegou em primeiro. Em primeiro foi o brasileiro que chegou, depois melhor colocado, mais bem colocado. Que um queniano
Tem, né, corrida. Quenianos e etíopes. Ele foi de táxi. Não, eles teriam que ter uma competição à parte para eles. Entendeu? Eles são de outro planeta. Não adianta. Aquele pessoal lá, eu lembro na época, acho que tinha sido um queniano mesmo na prova. Eles correm, parece que estão andando. Eles chegam no final da prova, você vai entrevistar. Não, eles não chegam suados. Ele não está cansado. Eu estou cansado de fazer a transmissão, ele não está cansado de correr. Não é que eles não chegam, eles não chegam cansados, eles chegam suados. O cara chega, parece que o cara chegou, levantou da cama e está passando pela linha de chegada. A gente está acostumado a correr maratona, quando dá aquilo escala, ali, é um passeio. Você vai entrevistar, ele está correndo. Ele não para de correr. Quer dizer, é um povo mesmo eles conseguem correr, conversar, porque o fôlego é tal, e a passada do cara é um negócio absurdo. É outra coisa, tinha que criar uma categoria só para eles. Eles propõem um ritmo de prova que eles querem. É. Se eles querem mais rápido, se eles querem mais lento, eles têm estratégia. Muitas vezes tem aquele grupo, né? Tem a equipe, uns vão à frente, seguram, o outro depois volta, depois troca, depois tem rivais, né, do mesmo continente, né? Além dos quenianos, tem muita gente de lá que corre muito, né? Então, você veja, São Silvestre, o Brasil não consegue mais ganhar, só se for com um revólver. Para aí que eu vou passar. E olha lá, porque acho que até eles correm mais que a bala. A estratégia deles, eles correm os 10K como se fossem 100 metros raso. Então, não tem estratégia. Mas quando você vê em poucos minutos... Com todo respeito, eu lembro que o ganhador, nossa, ele era muito famoso, inclusive. Ele disse que ele usava a prova para se preparar. Eles têm todo um calendário. Então, o que acontece? Tem a maratona de Boston, tem a maratona de Nova York. Exato. Aí eles vão colocando essas provas no meio do caminho para se preparar. Para manter só fazer um aquecimento, um ritmo. E ainda mais esse ano que tem a Olimpíada, então os caras tentam fazer um cronograma até específico, né? Que a Olimpíada, quer não, é o que dá projeção para qualquer atleta, né? Ser medalhista de ouro numa Olimpíada é o top da carreira. Né? Vamos lá, né? Também em nome de Ronaldo Hammer, martelinho de ouro. Virgínia, o Ronaldo Hammer participa dessas provas? O Hammer gosta de esporte, né? Mas acho que não, né? Olha, outro dia eu lembrei do Ronaldo, do Hammer. Porque aquela coisa absurda que aconteceu em São Paulo, do cara da Lamborghini. Nossa. Eu estava conversando com a minha mulher, não tinha nem... Eu fiquei com dó do rapaz ali da Lamborghini, viu? Porque... Não, mas eu falei para minha mulher, olha, por conta de um relógio de 100 mil reais, chuteira. 200 e poucos mil reais. Ele vai destruir um carro de 1 milhão. É isso. Aí eu falei, pensei que comigo, Ronaldo, acho que até essa Lamborghini vai ser difícil. Até para você vai ser difícil. Você veja que muita gente falou isso ontem mesmo, né? Caramba, tudo bem, é um relógio caríssimo, é 230 e poucos mil reais o preço do relógio que eu vi. Mas, a Lamborghini é muito mais cara, né? 3 milhões. E outra, se ele tivesse pego em cheio e matado o rapaz... Responderia por homicídio. Homicídio culposo. Não, doloso. Porque foi aquele que ele teve intenção. Foi intenção de... Ele nem ocupou, ele doloso. Ficou, no mínimo, acabar com a vida dele. Dolo eventual, né? Porque ele não teve... Agora, a polícia já identificou o marginal, foi até ele, a região de Taboão, mas ele não foi localizado. Os seus parentes, sim, disseram que é ele mesmo. Vai ser pego dentro de horas, dias, mas vamos dar um exemplo aqui. Não siga o exemplo desse rapaz da Lamborghini. Não façam isso. E outra coisa. Porque também poderia ter levado um tiro. Poderia ter levado um tiro. Poderia ter morrido num acidente. Eu acho que todo mundo... poderia ter atropelado alguém. Às vezes o carro perde o controle e pega outro, atravessar a pista e pegar o outro veículo. O Emerson também é dono de uma Lamborghini, então ele vai dizer pra gente, né, Emerson? O Emerson, quem compra um relógio de 200 e poucos mil tem uma Lamborghini? É proporcional. E daquele relógio de 300 mil para ele é o nosso relógio de 500 reais. Pode ser que ele... Exato. Pode ser que ele compre em 2, 3 meses e ele já compra outro. Mas sabe o que é o problema? O problema também é o seguinte, eu acho que essas pessoas que têm poder aquisitivo maior, elas deveriam também exercer uma certa cautela. Muita cautela. Porque, veja bem, um carro com o cara deixar visível também um relógio desse valor é pedir para ser assaltado hoje em dia. Infelizmente, nós vivemos uma realidade. Não deveria ser assim. No mundo ideal do... Perfeito. Eu vi um delegado falando, me foge, acho que é Hélio, ele disse assim, eu não estou cuidando da vida de ninguém, cada um tem o direito de ostentar o que quiser, desde que seja seu, seja com o seu suor. Mas se você já tem um carro que chama atenção, se você você vai andar com o vidro aberto e de repente você está ali com a mão assim, então quer dizer, alguns cuidados devem ser tomados. Você para num semáforo em São Paulo, você não sabe quem está do teu lado. Sim. E ele não estava ali sozinho, tem gente do lado. Então,
Ele diz, infelizmente, a gente tem que passar a seguinte recomendação. Cuidado, evite ostentar, quando você para em semáforo. Imagine você com um carro verde, Lamborghini para no semáforo, o cara já... E você veja, olha como coincidiu. Até o delegado disse, muitas vezes você está transitando, o marginal verde vai atrás de você. Porque ele calcula que se tem uma Lamborghini, você tem um bom relógio, um bom celular. Sim. Quando ele viu o relógio, ele já falou, isso eu vou levar. Eu já ganhei meu dia. Isso eu vou levar. Exatamente. E aí você tem que tomar muitos cuidados, né? Mas nós vamos ao nosso intervalo, diga aí. Olha, sem seguranças, porque às vezes eu outro dia, circulando por São Paulo, viu o cara com um carro importado, não era o nível de uma Lamborghini, era um Porsche, um carro caro, mas um carro no valor abaixo. Um terço do carro desse, acho que até menos. Menos até. Mas com 4 seguranças atrás, numa Pajero, numa picape. Gente, quer dizer, já com segurança. Porque sabe que aquele carro é um carro difícil de blindar. Exato. Então, não adianta. O que cara vai blindar uma Lamborghini? Não tem condições. Vai ficar o carro mais pesado. Então, o próprio marginal sabe que se chegar e apontar a arma, o cara vai ter que ceder. É isso aí. Porque é um carro que não é blindado. Então, pelo amor de Deus, eu acho que as pessoas também... Tudo bem, a gente sabe que não seria esse o mundo ideal, mas não dá para a gente também ficar se expondo, né? E, infelizmente, o Brasil não é um país que você possa ficar ostentando, porque, infelizmente, nós não temos segurança. Outro dia, saindo numa padaria, aqui próximo, eu até alertei uma senhora, uma moça, né, com uma filha pequena, ela com o celular, eu falei, olha, a senhora entra na padaria ou fica mais para dentro da padaria ali da entrada, porque a senhora está, do jeito que a senhora está, passa um cara de bicicleta que arranca o celular na sua mão, depois vai ser prejuízo para a senhora. O senhor está falando isso, por favor. É um favor que a senhora faz a si mesma. É uma dica muito boa, né? Às 9h08 eu vou um rápido intervalo e volto já. E continuo aqui monitorando, né? Mas olha, o Guaíba diminuiu agora nas últimas 24 horas 15 centímetros, mas falta muita água, viu? O cais ali em torno do porto ali, Rio Grande do Sul, muita água ainda, e o bombeamento vai acontecer, mas não se espera que a diminuição do volume de água seja nessa segunda-feira, não. Eu vou um rápido intervalo e volto já. Diga, Virgínia. Dininha Couto, bom dia, amigos. Eu também, ela falou no começo, não sei o que ela... Eu também, significa ela deve concordar com algo que a gente tem colocado aqui. Dininha, obrigado. A Dininha que é sempre uma ouvinte assídua, espectadora, todos os dias, tem um carinho. Falei para ela, que ela vira aqui a Santos, né? Venha tomar um café com a gente, venha pelo menos assistir, se não quiser aparecer. A gente tem muito respeito por quem nos prestigia, como ela também, né? Um grande abraço para ela. E o Antônio do Guarujá, se eu vou comentar, eu até nem queria ver o Antônio, mas você citar aqui, e você disse que tem um filho adotivo, mas que isso não sirva de péssimo exemplo. Eu entendi, viu, Antônio, o que você falou, mas infelizmente tem muita gente que não pensa assim também, né? Ele está citando o caso que aconteceu aí na Grande São Paulo com um jovem adotado, né, filho adotivo, que não quer dizer nada, por conta disso ele acabou matando o pai, a mãe e a irmã, assassinou os 3 e ficou na sala de casa esperando a polícia chegar, não fugiu. E o Antônio diz aqui, eu tenho um filho adotivo que é o meu grande troféu, e ouvi algumas notícias, alguns comentaristas de rádio e televisão citando que tem que ter muito cuidado. Você tem razão, Antônio. Não é assim que se faz uma análise de uma notícia. Não é porque ele é adotivo que ele vai se transformar num marginal. Nossa, não. Que isso aí é... Hoje o microfone, olha, cuidado, eu digo, com muitos influencers. Né? Tem gente boa, que faz comentários bons, com o pé no chão, dando dicas importantes de negócio, de saúde. Tem, mas muito cuidado com alguns que falam muita besteira. E esse caso desse rapaz aqui vai ser apurado. Agora, infelizmente, de lamentar, o pai era um guarda civil metropolitano, a gente não sabe o que aconteceu, mas em hipótese alguma isso poderia ter acabado desse jeito. Eu até estava com a notícia aberta aqui, Antônio, quando você passou, e eu mudei o foco aqui, mas lamentável, infelizmente aconteceu. Vou um rápido intervalo, vou tomar um café. Diga, Virgínia. Davi Colantoni, muito bom dia a todos, uma ótima semana e um bom programa aos convidados. Ô Davi, me ajuda aí, muito obrigado. Bom dia. Eu não sei se o prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro tem assim um olho grande, né? Mas ele anunciou nesse final de semana com uma empolgação, né? Sempre? Sempre. O que não falta é empolgação. Não falta. Não falta. Que o centro do Rio de Janeiro agora vai. Sairá do marasmo,
porque umas ilhas flutuantes serão providenciadas no centro do Rio de Janeiro, uma reforma, um parque será providenciado no centro do Rio de Janeiro. O projeto é bonito, né? Eu fui procurar, nossa, olha, um negócio fantástico, né? Aí eu olhei o nosso projeto Valongo aqui, eu tenho a impressão que o prefeito Rogério Santos falou assim, caramba, a gente deu ideia e o cara aperfeiçoou a ideia, né? Com certeza. Olha, igual no Rio de Janeiro, se gerar recurso, gerar emprego e gerar segurança, está de parabéns. Agora, não sei não. Você viu, é muito dinheiro que vai ser utilizado ali, hein? Vão ter pequenas ilhas artificiais, Isso. Né? Muito, muito, muito bonito o projeto. Olha, não sei de onde vai vir esse dinheiro, mas eu posso falar, é aquela coisa que eu falo. Tudo que é espetacular, que aparece, que os holofotes, atrai holofotes, os caras vão em cima. Agora, aquela de gestão do dia a dia, que ninguém gosta de fazer, porque acha que não dá votos. Mas justamente isso que é o que mais a população se ressente. O que o carioca espera sempre a lição de casa. Cadê a questão do saneamento? Segurança, porque a cidade como o Rio... O centro do Rio de Janeiro, o Davi pode me ajudar, Davi? Ao que me consta, está bem abandonado. Sim. Muitos imóveis invadidos, abandonados. E aí o prefeito, tudo bem, mas caramba, tem tanta coisa para fazer no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um cartão postal, deveria receber tantos turistas por ano. Agora o Davi pode me Paris, dizer se a gente está certo. Uma cidade que é verão o ano inteiro, praticamente verão o ano inteiro no Rio de Janeiro. Agora, uma cidade insegura. Mas quem vai? Até o brasileiro que conhece fala, poxa, eu para ir para o Rio de Janeiro tenho que me preocupar. Eu sou um cara que chamo essas coisas, eu sou oposto do sortudo, que toda vez que eu ia trabalhar, fazer jogo do Rio de Janeiro, acontece alguma coisa. Eu também. Coincidência, eu não sempre que eu vou ao Rio acontece alguma coisa. Então, não sou eu, não é você, não somos nós. Já somos maioria aqui. Já somos maioria. Então, sabe, o Davi que está lá, né? Um abraço para o Davi. Davi, torcedor do Santos. Sim. Feliz com a goleada ontem do poderoso Brusque. Opa! Nós estamos assim, naquela fase de alívio. Cada jogo é um alívio. Alívio. Enquanto o Santos se mantiver entre os 4 primeiros... Sabe como é que o Santos está? Perdão a palavra, mal comparando, o Santos está como aquele presidiário na cela. Contando os dias. É mais ou menos isso. Está pagando... Não vê a hora que acaba o ano. Com todo o respeito que eu tenho pela Série B, mas é uma penitência que o Santos está pagando. Mas que sirva de aprendizado. É aquilo, né? Não adianta. É aquilo que eu falei há uns minutos atrás. O Palmeiras estabeleceu um padrão de profissionalismo. Sim. Eu acho que se os times de futebol do Brasil quiserem sobreviver como tal... Você viu o presidente do Sevilha, que veio fazer uma visita aqui? Ele ficou surpreso, ele não imaginava, ele foi humilde em dizer, ele não imaginava que no futebol sul-americano tivesse um clube com tamanho e estrutura, com tanta organização e provendo tanta ordem, né? Por exemplo, Sevilha, um clube espanhol, e diz que lá no continente europeu você tem as maiores fortunas do futebol, os clubes mais ricos, né? Mas tem clube lá de nome que não tem estrutura contrária daquele que encontrou aqui. Ele faz visitas em clubes no mundo inteiro. E é o que o Ailton falou, tem que ser um ponto de partida para todo mundo, cada um de um jeito, mas você veja, Atlético Paranaense se organizou bem, o Atlético Mineiro está buscando esse caminho, o Flamengo... O Flamengo é aquela coisa. Para mim, o Flamengo está mais próximo do Corinthians. Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. É que o Flamengo é muita torcida, tem muita receita, então... É aquela coisa, acha que o time é maior que o buraco. Mas chega uma hora que o buraco cresce. Veja o exemplo do Corinthians. O buraco vai aumentando. E pior de tudo, né? Saiu agora a penúltima. O Corinthians nunca é a última, a penúltima. O atual presidente disse que o Corinthians estuda construir uma nova arena, vocês viram? Não, isso eu não vi. Paga a primeira que está usando, né? Não, que a Caixa Econômica tem que receber. Não adianta... Não é estádio que resolve. Lotar e a gestão ser ruim. Exato. Olha, por exemplo, nós fomos no jogo do Corinthians, sou santista, mas eu frequento qualquer estádio. Na loja do Corinthians não tinha variedade de uniformes, de camisetas para as mulheres. Quer dizer, se boa parte do público da torcida é feminina, e para a mulher, você merece seu espaço, né? Merece seu espaço, e a variedade de oferta tem que ser grande, porque as mulheres, elas têm aquela coisa de cor, estilo, modelo. Sabe o que eu reparei? Outro dia eu falei para a Virgínia, a gente foi em algumas lojas de shopping aí, recentemente, você percebe que as lojas de shopping, essas lojas de esportes enormes, né, como o Centauro, você tem um stand enorme do Palmeiras, do Flamengo, e o resto é tudo pedacinho. E o Santos, nós não achamos nada. Não tinha nada do Santos. Falei, caramba, né? Tá faltando também o quê?
a marca, o clube, Marketing. se organizar no marketing. Aí você via espaço enorme, Flamengo, São Paulo ali menor um pouco, Corinthians uma fileira razoável, o Santos não tinha nada. Quer dizer, o clube precisa dar em cima da marca e ele ter um marketing atuante, valorizar o produto, valorizar a camisa. Até o André Bocelli, ele não viu, infelizmente, porque é deficiente visual. Sim. Mas ele recebeu uma camisa do Santos agora. Foi presenteado, eu não conheço a pessoa, mas bacana, né? Se bem que eu vou dizer uma coisa, viu? Com que o Bocelli fatura, eu não dava camisa não, eu vendia para ele. Ele faz um show, um pocket show no hotel, o ingresso mais barato é 50 mil. Não, mas eu tô fora, né? O Bocelli tinha que ser convidado para ser sócio do sócio. Santos. Seu Bocelli, estou aqui com a camisa nova do Santos. Sócio contribuinte. O ingresso mais barato para o show dele nessa próxima semana, péssimo local, acima de R$800. O mínimo, né? O mínimo ali. Ainda compra no Câmbio Negro. Depois dessa eu vou intervalo, porque eu que não estou enxergando mais nada desse jeito. Vou intervalo e volto já tomar café, gente, viu? Agora, seu Bocelli, 50... Só para fazer um paralelo aqui. Sua mãe vai no Bocelli? Mas o Ares, Ah, tá. O Paul McCartney, acho que já ouviu falar nesse nome, né? Às vezes. Tem uma bandinha que... Eu acho que eles um dia vão fazer sucesso, de Beatles. Sim. Vão fazer sucesso. Ele, em Minas Gerais, deram ideia para ele fazer um pocket show. Sim. É um showzinho intimista, menor, né? Para entender o que é pocket, de livro, né? Coisa pequena. No Clube da Esquina. Onde surgiu o Milton Nascimento. Gostei, vamos lá. Então, sortearam para os detentores do cartão daquele banco. Sim. Sabe quanto era o ingresso? R$200. Quem foi sorteado? 200. O cara pagou 200 e falou assim, só? Eu pago mais. Mas com certeza. Show ali, 200 pila. Aí o Bocelli, no hotel, 50 mil. Os 50 mil mais barato e o mais caro, 140 mil. Com direito a champanhe. Eu tomo em casa. Tchau. Não, mas uma champanhe de 100... Uma champanhe de 100 mil, então, o que é a diferença de 100 mil? É uma champanhe? 140 mil é uma champanhe, eu ganho o estoque da fábrica todo, vou entregar em casa. Você compra a fábrica, sócio, né? Da fábrica. E 50 mil eu tenho direito a ficar um ano inteiro no hotel, né? Não um show só. Diga, Virgínia. Acho que o Davi Colantoni vai no show, porque é lá no Rio, viu? É o comentário de Davi Colantoni. Esse prefeito é um fanfarrão e vai ganhar novamente a eleição. Está na frente disparado. O centro está muito abandonado, infelizmente. Olha aí, Davi, obrigado. Tá vendo? Davi sempre nos ajudando, né? Você foi muito educado, viu, Davi? Fanfarrão é que você é bondoso, viu? Bota fanfarrão nisso. E outra, porque o povo gosta dele. Não, sabe o que é também? Me desculpe, aqui é o Roto falando do esfarrapado, né? Que a política de São Paulo também não está muito melhor, mas o Rio também capricha, né? Não, olha... Com todo o respeito que eu tenho pelos cariocas, tenho muitos amigos do Rio. O Rio de Janeiro também tem uma coisa, hein? Você viu o Cláudio Castro, governador? Não, Deus do céu. E foi exportado, né? Ele é de Santos, né? Foi exportado. Eles importaram o governador. Você podia ter abafado essa parte. Não, lembra disso? Não precisa lembrar, né, Ailton? Não, por isso que a nossa política está um pouquinho melhor. Olha, lá no Rio de Janeiro, para ser governador, você tem que ter um passado um pouco complicado, você tem que deixar alguma mácula ou algumas, senão não serve para ser governador. Não é. Porque lá no Rio de Janeiro é um sucedendo o outro pior, né? Eu vou um rápido intervalo, mandar um abraço para o Davi, mandar um abraço para essa turma toda aí, portuária lá de Itajaí, do Rio Grande do Sul, que a gente está solidário a eles, a todos eles. O pessoal lá que está torcendo muito para a recuperação do lindo estado do Rio Grande do Sul. E que Deus tenha compaixão, porque tem previsão de chuva de temporal no meio de semana, que ela vá para o oceano, não caia no Rio Grande do Sul. Diga, Virgínia. André Costa, bom dia, sou Flamengo. E o Gabriel conseguiu brigar com toda a torcida do Flamengo. Exato. Pessoas não gratas. Infelizmente, o ciclo acabou. Hoje o Gabriel precisa muito mais do Flamengo do que o Flamengo precisa dele. Eu concordo. Acredito que só o torcedor santista teria paciência com ele em uma atuação. Nenhuma outra... A gente já não tinha. Deixa eu ver aqui, passou. Se eu sou Flamengo, eu vendo ele para um time da Ucrânia ou da Rússia. Só para largar uma de ser besta. Com ele em uma má atuação. Nenhuma outra vai tolerar ele não jogar nada sem ser cobrado. Já vi ídolos serem do Corinthians, serem convidados a sair de uma forma nada legal. Se não abrir o olho, será um Luan 2.0.
Helena Oliveira, bom dia a todos. Abraço de Fortaleza para todos do programa. Opa, obrigado. Pá. André Costa, sou carioca e comigo não acontece nada. KKK. Engraçado. Flamengo. Eu vou contar algumas aqui, viu, André? Não acontece nada. Seria tá o André um apelido dele, Robocop? Flamengo só tem 48 milhões de dívida para pagar. Já outros mencionados estão com a dívida só aumentando. Lembrando que era quase 800 milhões. Não, o Flamengo tem um modelo hoje de gestão bastante interessante também. É que o Flamengo tem que se entender entre a sua gestão, né? Vira e mexe, alguém quer aparecer mais que o presidente, a gente tem diretores lá, mas o Flamengo, com o potencial que tem de torcida, a expressão que tem, a dos marca, clubes, né? Um dos clubes mais conhecidos no mundo. Olha, eu digo para vocês, Flamengo, Palmeiras, talvez mais um outro que se aproxime, vão continuar tomando conta do futebol brasileiro por muito tempo, se esse pessoal não abrir o olho, porque... E o que disseram aí do Gabigol, eu trabalhei no Santos, acho que foi o André. Isso. O Gabigol chegava lá numa lancha, que eu não vou citar qual, parecia uma lancha, né, o carro dele. Dia de chuva, de óculos de sol, golinha levantada, ele nem abria o vidro, e olhava para a gente se mal, falava boa tarde, que chegava para o treino da tarde, né? Então criou-se a cobra e a cobra agora está... Agora, concordo. O Flamengo é muito mais importante para ele do que ele é para o Flamengo. E eu gosto muito do Zico, mas discordo que ele falou que o Gabigol jogando mais, o centroavante mais importante. O Flamengo teve muitos grandes jogadores. O Flamengo tem uma história muito bonita também, né? Eu adoro o Zico, mas o Zico, de vez em quando, é umas sapatadas também. Eu acho que merece desconto mais. Deixa eu rápido intervalo aqui. Eu acho que foi mais por simpatia ao jogador. Já vamos encerrar já agora. Daqui a pouco a gente vai encerrar aqui. Tem um monte de notícia para dar. E já são 9h33. Eu volto já com aquele cafazinho para vocês também aí, que estão acompanhando no Rio, Fortaleza, lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O Luiz Plácido, que mandou bom dia às 6 horas da manhã, lá já não é 6 horas da manhã, em Portugal, em Coimbra. É 4 horas de diferença. Exato. Agora já são quase... Que pintou o campeão depois da goleada contra o Brusque, né? 4-0. Então, Luiz, segura a onda aí. Segue o líder. Segue o líder. Segue o líder. Não, eu pensei que ele ia falar da Champions. Segue o líder. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane, 32, Canal 5, Santos.
Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Eng Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Estamos de volta aqui às 9h38. Um abraço para o Edson também em São Vicente. Um abraço para o nosso querido Marcelo Rocha, também lá em São Vicente, né? Para o outro André, lá da M. Rocha Contabilidade, e para a Lucília, né? Que estão lá atentos também. Um abraço para o outro André, meu irmão também, ele que está atento aí nas peripécias do Santos. E um abraço para o Gumercindo. Alô, Gumercindo, você que é de Jundiaí, mandou uma... Aquilo ali é uma carta, né? Mas fez um apanhado geral bacana do que está acontecendo com a política brasileira e também com a nossa economia. Vamos levantar esse aspecto aí também, né? Só lembrando, o Desenrola cumpre meta de renegociar 50 bilhões, mas sob alerta de novos endividamentos. Promessa aí de campanha do presidente Lula, o programa termina hoje. Quem não fez até hoje não fará mais, né? China vai retalhar Estados Unidos e União Europeia com investigação antidumping após aumento de tarifas e medidas que visam importações de termoplásticos utilizados para as indústrias automotivas e eletroeletrônicos, né? O Ailton Emerson, as exportações chinesas estão sendo super tarifadas por governos da Europa e também agora os Estados Unidos pelo Joe Biden, né? E os chineses não gostaram disso, não. Eles disseram, então nós vamos retalhar também. Começa a se ter mais uma guerra aí do mercado comum internacional. A China está vivendo agora um problema interno muito grande, que até peguei aqui, separei essa manchete. Fiquei impressionado em ver imagens. Multidões de jovens trabalhadores operários na China estão reclamando porque a rotina de trabalho é cansativa demais, eles praticamente têm pouco rendimento, pouco ganho e trabalham à exaustão. Então a China está convivendo com um trabalho, podemos considerar escravo quase, né? Mas problema interno e problemas para também levar a sua mercadoria menos taxada. Não sei se o Emerson quer começar com... Pode falar, Emerson. Pode ser? Então, obrigado. São alguns aspectos que a gente tem que adotar, visar. A China está tendo um excesso de oferta. Sim. Porque o mercado chinês não expandiu tanto, a economia da China não está crescendo tanto quanto no ritmo anterior, que ela crescia 7%, às vezes até 10% ao ano. A China hoje está crescendo a 3%, 4% ao ano e tudo. Então, está tendo uma sobra em certos setores de produtos. E precisa escoar isso daí. E os Estados Unidos também estão tentando aproveitar esse momento de relativa fraqueza da China para conter a China. Porque se a China, do ritmo, ainda que seja de 4%, 3% ao ano, lá adiante a China vai superar os Estados Unidos na economia e a relação de dependência pode se inverter. Como, aliás, ainda há uma relação de interdependência, né? Mas essa relação de interdependência, a China depende dos Estados Unidos dependem da China, passa a ser uma relação de independência.
A China passe à frente dos Estados Unidos e os Estados Unidos dependerem da China. Então, o que acontece? Os Estados Unidos visam se manter como detentores das tecnologias-chaves. Inteligência artificial, produção de microchips para os computadores, para os celulares, essas máquinas mais avançadas. Então, essa que é a política de contenção. Tanto é que os Estados Unidos estão batendo aonde? Eles estão sobretaxando o quê? Os veículos elétricos, que a China hoje está produzindo em grande escala. Sim. E vai estar derrubando a produção da Tesla. E já há um movimento de empresários norte-americanos contrários a essa importação de veículos. Mas justamente isso aí já repercutiu no governo americano. Isso. Tanto que o governo americano está sobretaxando, se não falar a memória, acho que 60%. Isso, exato. As importações chinesas de veículos. Que eles alegam também que os veículos também são uma ponte, porque como eles trafegam no país, a pessoa tem todas as informações passando ali que é uma forma de coletar informações, que hoje informação é um insumo. Então, e o Xi Jinping, de olho nisso, já percebendo também a dificuldade, disse que quer abrir um canal de comunicação e de negociação com o Brasil. Ele entende que o Brasil tem um grande potencial, mas a nossa carga tributária é muito elevada. Mas aí que está o negócio. A questão não está na carga tributária. Eu acho que a questão que antecede essa questão da carga tributária é o papel aonde o Brasil vai se colocar nessa disputa entre Estados Unidos. Onde a gente vai... No intervalo aqui eu estava dando uma pesquisada, até para lembrar o nome, a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, a Elizabeth Frohlich, ela estava comentando, os Estados Unidos querem os minerais do Brasil. Minerais que a gente fala não é ferro. Mineral são aqueles mais... matéria-prima para você, para bateria. Estratégica, o lítio para bateria, alguns materiais de terras raras para a fabricação dos chips, essas coisas. Quer dizer, mas só que o Brasil hoje não pode entrar em rota de colisão com a China, porque a China é um grande importador, é o primeiro parceiro comercial do Brasil. Então o Brasil não pode entrar em rota de colisão com a China, adotar os Estados Unidos, que os Estados Unidos também, outro lado, no agronegócio, praticamente ele compete com o Brasil na soja, milho e em certos produtos. Então, como é que vai ficar o Brasil nessa disputa? Essa que é a grande questão aí. Agora, tem a questão da segurança, como foi citado, que eu acho que também é um fator a ser... que eles estão analisando bem, porque por conta disso, dos veículos, e também até um exemplo, sabe os portainers nos portos dos Estados Unidos? A grande maioria são chineses. Sim. E eles conseguem rastrear a movimentação da economia americana através da operação desses equipamentos. Sim. Existe já uma ideia de se trocar esses portainers. Porque o americano imagina que seja até uma espécie de uma espionagem. É uma espionagem, não deixa de ser uma espionagem. Mas, na verdade, você está monitorando a produção americana. Na verdade, todos eles fazem. Porque, imagine, os cabos submarinos. Hoje, por exemplo, a Starlink, olha a coisa, a Starlink está participando... Falando nisso, bem lembrado, né? Que coração, que alma boa do Elon Musk, né? Ou Elon Musk, né? Que alma boa, né? Para o Brasil, ele mandou aí 100 mil antenas Starlink, né? Nossa, ele está mandando de graça. Não é de graça, não. Você recebe a antena de graça. Aí você fala, pô, legal. Mas é para usar o serviço dele. Só que aí você paga X reais, se bem que diz que você paga lá um valor, que eu não consegui... Eu vi 10 valores diferentes. Então, como eu não sei qual é o verdadeiro, não vou citar aqui, a hora que tiver o valor. Mas tem internet ad eterno pela Starlink. Mas achava-se que ele tinha mandado para o Rio Grande do Sul a fundo perdido, sem custo nenhum. As antenas ficaram com vocês, mas o custo de utilização você vai pagar para a Starlink, empresa do Elon Musk. Que coração bom, né? Não, mas então a Starlink está participando de uma licitação do Exército Brasileiro. Para fornecimento. Mas há quem diga que também, através da Starlink, eles fazem monitoramento. Exatamente, para chegar. Os cabos submarinos que tem a movimentação do tráfego da internet também. Quem garante que os Estados Unidos, os russos, todos esses países que têm que participam dessa, essa guerra, Ailton, essa guerra fria 4.0. Dinheiro à parte ou não, eu começo a perceber, né? Por exemplo, primeiro, só como notícia aqui, eu quero entrar num dos nossos temas importantes do programa, mas o que o presidente da Argentina falta para ele? Tudo? Juízo, bom senso. Holofotes. Ele quer holofotes. Ele quer, mas a qualquer custo. Assim. Podemos estar aí observando mais um conflito internacional, pelo menos diplomático, né? Por quê? O senhor Javier Milei, presidente da Argentina, insultou o premier espanhol e já falou, já que eu estou falando mal dele, já falo da mulher dele também, né? E chamou a esposa do premier espanhol, né, de corrupta. Chamou, inclusive,
de nada honesta, facilitando nas licitações lá, e ele chamou aquela de corrupta. O governo espanhol não gostou, pediu que ele se retrate com urgência, chamou, inclusive, a embaixadora espanhola na Argentina, já para dar indicações, e disse que se ele não fizer isso nas próximas horas, a Espanha vai buscar meios legais de punir o Milei e, consequentemente, também com relação à própria Argentina. O Emerson, o sujeito entrou agora, ao invés de fazer amigos, ele começa a fazer inimigos. A gente percebe que não é só polêmico, ele não regula muito bem, né? Não, ele o apelido dele é menino maluquinho, não sei por quê. É aquela coisa, só que esses personagens histriônicos, que, me desculpem, só fazem mal à política, porque, primeiro, que nivelam por baixo a política. Sim. Transforma a política em algo pior. Pior não digo, pior que o circo é de artistas. Transforma uma tragédia, a política numa tragédia. Mas agora, colocando no mundo dos fatos, eu acho que dificilmente a Espanha não vai romper relações com a Argentina, porque há bancos, empresas de telecom, infraestrutura, que investiram na Argentina. Era um exemplo. Muito forte da Argentina. O grupo da Telefônica, todos esses grupos que têm interesses na Argentina e que extraem parte do seu lucro de lá, como extraem do Brasil e dos países aqui da América Latina. Então, vou dizer a verdade, os interesses se sobrepõem digamos assim, a parte de... Ao constrangimento. Ao constrangimento das relações pessoais. Olha, só como informação, obrigado, José Mário, de estar participando pela primeira vez conosco aqui do programa. Ele é de Jundiaí, ele falou, já que nós citamos de uvas, né? Segundo ele, são 206 vinícolas atingidas e praticamente totalmente destruídas lá no Rio Grande do Sul. Lamentável, né? Mas, segundo ele, boa parte da produção já havia sido preparada, né? Mas a questão do plantio da uva foi totalmente destruído, não sobrou nada dessas 206 propriedades. São mais de 200 famílias, às vezes as famílias têm mais do que uma, né? O que é lamentável. Vai precisar muito... Agora, vai precisar de mais do governo. Agora, Ailton e Emerson. Depois, o Emerson, eu tenho uma pergunta para você em relação à nossa questão portuária aqui de Santos, que você conhece bem. Mas vamos lá. O governo vê as contas públicas no vermelho. Isso é fácil de observar. E um desafio do endividamento põe em xeque a questão da lei de responsabilidade fiscal. Tem gente que está até extrapolando, eu quero saber a opinião de vocês. Com os vários puxadinhos que o presidente tem aí citado que possam acontecer, o governo do presidente Lula pode virar um governo de 1 a 2? Existem até pessoas que dizem que a lei de responsabilidade fiscal vai correr risco. E até existem especialistas, como a Selene Pérez Nunes, que diz que o arcabouço fiscal do governo terá sua credibilidade política fiscal arranhada e que pode fazer com que Lula seja punido na próxima eleição. Não vai ser reeleito, porque os puxadinhos, a falta de uma versão clara da responsabilidade fiscal e os gastos públicos que não fecham. Não sei, eu acho que o Emerson... Agora eu vou ceder a vez para o Emerson, que eu comecei... Realmente é algo que a gente tem medo, né? O que está acontecendo. Porque não há economia em nada, é só gasto e sempre buscando formas para você gastar mais sem poder gastar. Empresários não existe economia. Sim, é uma situação muito crítica. Então, eu temo muito pelo que vai acontecer. Mas eu espero que realmente se cumpra as regras, né? E se tiver que haver punição, que seja dada a punição. Porque realmente é muito complicado, né? É possível, Ailton, cumprir jogando desse jeito? O que eu falo é o seguinte, não dá para cumprir as regras fiscais. E outra coisa, nós estamos numa situação de contingência também, que tem que levar em consideração isso. Que o governo vai se gastar quanto para recuperar ou para manter digamos assim, o Rio Grande do Sul, desculpe, não é... uma metáfora só, mas não é ironia, não. Manter o Rio Grande do Sul à tona. Porque você estima de 50 a 60 bilhões. Coisa que ninguém, no ano passado, colocou no orçamento. 60 bilhões, e fora o que pode ocorrer nos outros estados do Sul. Sim. Que a gente não sabe também. Agora, Santa Catarina está enfrentando também dificuldades com chuva. Exato. E a gente não sabe até quando vai durar essa questão do tempo. O problema todo do governo Lula é descoordenação. Ou o presidente cedeu demais e agora fica difícil não ceder. Porque também o Centrão está arrancando
tudo que pode do governo. E o governo tem que deixar exposta essa parceria, que boa parte da crise, desse problema fiscal que o governo enfrenta, nasce, não é no Executivo, nasce no Congresso. Sim. A questão da desoneração da folha de pagamento, uma série de benefícios aí que o Congresso está estendendo. Outra, se você me permite, a questão da saúde com verbas atrasadas e não cumpridas, e educação. A proposta, nós estamos com greve nas universidades federais e institutos federais, e o governo emitiu uma nota na sexta-feira dizendo que só consegue dar algum tipo de aumento de 2025 e 2026. Sim. Por uma classe aí que a classe dos professores está sem um reajuste digno desde 2012. O que é altamente preocupante. Você começa a degradar a educação, saúde, infraestrutura. Você está vendo verba para custeio e não para investimento. Com certeza. O que o governo tem que fazer, aí é que está o negócio. Primeira coisa, olha, chega, basta, estamos no limite. O Lula tem que ter consciência, ele é o presidente Lula, né? Ele tem uma coisa que... E o próprio a esquerda no Brasil infla nisso nele, de que ele é um gênio da política, que ele contorna qualquer situação. Só que o quadro... Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. O quadro está chegando numa situação incontornável, que ele está, ao mesmo tempo que ele não vai resolver o problema das finanças públicas, ele vai jogar de colo o problema para o governo dele. Exato. Quem vai ser responsabilizado, em parte, pelo fracasso econômico... Eu estou fazendo aqui uma eleição interna. Quem cai primeiro, a Simone Tebet ou o Haddad? Não, eles não vão cair. Eu acho que dificilmente vão cair. Será que ele não vai... Porque, ao que me consta, o Haddad está relutando para tentar fazer algumas coisas que até precisa mandado para o presidente. Porque ele sabe que se fizer, ele vai matar muita gente. E a Simone Tebet, tudo bem, está lá na avaliação, ela está no planejamento, mas para o Haddad, muita coisa planejada não é executada. Não é possível de se executar. Não, na verdade não foi nem planejada, porque uma coisa que é bem planejada... feita agora, né? Não, o que eu falo, uma coisa que é planejada e é impossível de ser executada, então foi mal planejada. Exato. Não foi nem planejada, foi sonhada. Mas por isso que está sendo colocado, os puxadinhos, a Tebet vê agora, opa, vou empurrar para lá. Ela vê outra, vou empurrar para cá. E, por exemplo, o socorro agora, com essa crise do Rio Grande do Sul, que o governo tem a obrigação de socorrer, impacta ainda mais nas contas públicas. Claro que existe mecanismos para fazê-lo, mas me parece que está faltando habilidade do governo. Não, mas não é. Na verdade, não é que falta habilidade. Nesse aspecto, não falta habilidade. Era uma situação que não, uma contingência, que no Brasil não existe contingência. Não existe. Não existe o Brasil, nossa cultura é a cultura da imprevidência. As coisas estão sinalizando que vai dar, como se falou hoje na gíria, vai dar ruim lá na frente. E ninguém, não, isso não é assim. Como é que é? Ou é futurologia ou é catástrofe. Quando acontecer, a gente vê. Se não for no meu governo, melhor. Se for de 2026 para frente, o outro vai assumir. Agora, presta atenção. Governo Bolsonaro, pandemia. Um arraso. Isso para o mundo inteiro. Agora, o governo atual, a questão da enchente do Rio Grande do Sul. É sazonal? Não. Ela veio para ficar. Pode ser uma amostra do que nós vamos enfrentar. E aí que está. Preparo. Contingência, planejamento, não existe. Mas aí que está o negócio. O governo tem que chegar ao seguinte, olha, vocês estão preocupados com verba de fundo eleitoral, desoneração da folha de pagamento, isso e aquilo. Eu tenho uma mega enchente no Rio Grande do Sul, tenho previsão de mais chuvas no sul, que pode abranger Santa Catarina e Paraná, e São Paulo também, né, que segundo a previsão existe esse risco. Tem uma seca violenta lá no Cerrado, que pode afetar Amazonas e no Cerrado, principalmente afetar as culturas de soja e causar prejuízo de longo prazo lá adiante. Necessitando de muita importação, muito dinheiro, em dólar investido. Em dólar investido. E detalhe, sem conseguir também, porque quando se fala em seca, você não tem navegação, aí você não tem como chegar aos produtos. Principalmente em regiões que os rios são transporte. Eu via técnicos, essa é a parte, a gente vai ter que caminhar para encerrar até, mas dizendo que esse nível de chuvas que o Brasil vai alcançar em algumas zonas vai atingir zonas portuárias. E o que acontece? Os rios mandam sujeira e lama para o mar. Sim. E normalmente atinge zonas portuárias. E, segundo sabe-se, não existe um planejamento costeiro do Brasil. Pode haver individual de um porto. Mesmo assim, ele não consegue fazer a viabilidade sozinho. Sim. E isso preocupa muito. Segundo especialistas de questões naval, questões portuárias, se o Brasil não tiver uma reunião
emergencial e todos se unirem da costa brasileira, poderemos ter impacto também nas exportações que o Brasil faz e também aquilo que a gente recepciona agora. Eu posso até mais além, antes do Emerson, desculpa, Emerson. Não é só os portos, você precisa ver também a infraestrutura de chegada aos portos. Sim. Você tem aqui, por exemplo, a Serra do Mar, que a gente também precisa ver colapso, o quanto que a Serra do Mar aguenta de chuva, de chuva. Precisamos conter, todo final de semana está tendo roubo de fios dos túneis da Imigrantes às cegas. Exatamente. Bem todo final de semana. E aí, cadê a Ecovias? Cadê a Polícia Militar? Já teve acidente por conta de escuridão no túnel. O Emerson, a gente está vendo que os nossos governantes, e aí, com perdão da palavra, o governador Tarcísio, que me mostra muito boa vontade, mas, por exemplo, ele aprovou um pedido na LESP, que ele vai turbinar o ganho dos procuradores, cujo salário inicial é de quase 40 mil, 39.790,26 centavos, com direito de uma indenização de remuneração para cargo de procurador do Estado nível 5. Aí você tem 1/30, né? Você pode pagar, quer dizer, o sujeito ainda ganhando 40 mil. Não estou dizendo que não mereça, mas você tem outras frentes. E aí, olha só, isso pode cair aqui para nós, hein? Há uma conversa no final de semana, o prefeito Rogério Santos deve estar até preocupado, que o governador, segundo Valdemar da Costa Neto, que, sabe, male não... Bom, deixa para lá. Diz que o governador vai para o PL em junho. Sim. Se o governador for PL, quem é do PL? A Rosana Vale, deputada. Fica muito à vontade a Cavaleiro, o governador, de apoiar a Rosana, e não mais o partido do prefeito Rogério Santos. Eu não sei, vejo um cenário bastante modificado, alterado, e aí não sei a situação para o prefeito Rogério Santos, como é que ficaria não ter o apoio do governador. E não vai ter o apoio também do ex-presidente, porque o ex-presidente é do PL. Então, a gente tem um cenário complicado. Agora, o governador, me parece que vive na emoção. Agora, ele faz uma certa contestação junto à Polícia Militar, junto à Polícia Civil, valoriza aí a questão dos procuradores, os professores do Estado. Há quem diga que vão propor uma greve, porque dizem que não estão bem remunerados. Os auditores do Estado dizem que não foram lembrados agora pelo governador. Os agentes fiscais de renda. São agentes fiscais do Estado e que precisam ser lembrados. O Emerson, e essa questão portuária, e vou dar mais aqui, o governador declarou o seguinte, numa conversa com o Anderson Pomini, como é que estão as suas áreas na Baixada Santista? Aí eu fui pesquisar. Você conhece bem? A área do armazém e movimentação de combustíveis vai ser leiloado. O 8, que é o STS 08, que será lançado ainda este ano, garante o presidente Anderson Pomini, ele tem simplesmente 152,3 mil metros quadrados. Só que ele já tinha sido colocado para leilão em 2021 sem sucesso, não houve nenhum interesse, ninguém procurou. E pertence ali à zona industrial da Alemoa, próximo ao terminal da Petrobras, na margem direita. O Emerson, por que ninguém mostrou interesse? E aí, alguns especialistas disseram, ele não poderia mudar de finalidade, ele tem que continuar sendo para combustíveis, não poderia ser destinado para outro tipo de carga? Então, ali é uma área que hoje, conforme foi mudando lá, né, a estrutura física lá da Alemoa, é mais dedicado a granéis líquidos. Então, qualquer mudança que você fizesse ali ia ser muito complicado para você operar com outro tipo de mercadoria. Mas o que falta hoje é container. Falta, porque a gente perdeu a Libra. Sim. Foram vários pontos de atracação, então ficou muito crítico. Perdemos a Rodrimar, perdemos vários pontos e, em contrapartida, não houve um crescimento. Exato. Você absorver. Se você vê o agro crescendo ano a ano, né, vai chegar um momento que a gente não vai ter condições de receber esses contêineres. Hoje, a gente tem vários terminais retroportuários recebendo os contêineres no pré-stacking, porque os portos não conseguem receber a quantidade de contêineres. E com esse aspecto que o Ailton ainda lembrou, Emerson, a gente não tem como... acesso melhorado. Nada. Só o que a gente tem. E se a gente falar em providenciar no mínimo 8, 9, 10 anos. Não, eu, embora não seja especialista em questões portuárias, eu deixo para o Emerson, deixo para o Muniz aí quando vem aqui. Sim. O Nível, quando eles vêm aqui, que eles que são os. Mas a gente aprende, né? A gente aprende até ouvindo alguma coisa, a questão dos navios. Hoje esses navios grandes, né? Sim. Esses navios não sei quantos metros. E me parece que o governador, junto com o Anderson Pomini, também, não vou dizer que cometeram erro, mas estão muito plácidos nisso. O Emerson me causou espécie, porque eu até expliquei na sexta-feira aqui como é que serão divididas as 9 etapas do túnel. Sim. Só que o Anderson Pomini, como governador, disseram, não, fique tranquilo,
Assim que começar a ser montado, a gente vai ter uma paralisação de parte do canal do Porto. Parte do canal, o Porto tem ali 800 metros de... Pois é. Qualquer paralisação parcial, você vai ter... Muito. Essa é uma preocupação muito grande. Impacta a economia do país. Né? Quando se fala Porto de Santos, você atrela com a economia do país. Eu vou usar um termo que o Emerson, que é um especialista, como engenheiro, como gerente da Refibras, que é uma empresa que tem uma expertise muito grande. Você está falando de um volume de cargas imenso. O Muniz, quando vem aqui ficar monitorando o número de embarcações paradas na área de fundeio... 120, 108. Exato, não sai disso. Você vai ter um caos ali. Totalmente. E aí é o seguinte, a gente não tem condições de uma outra entrada do porto, não. Ela só tem uma entrada, é um porto confinado. Eu gostaria de entender como vai ser feito. Realmente, até agora eu não vi nenhuma apresentação desse projeto de como será o controle de entrada de Santos durante obras. Não, eu vi a explicação e assim, eu não estou aqui com ela agora aqui, mas para vocês terem ideia, vamos fazer ali os locais para... vai ter que ser lá do Guarujá, Santos não tem essa área. Para confeccionar as peças, piscinas que são artificiais, essas peças vão ser monitoradas ali, feitas, vão passar por teste de pressão, de vedação, de tudo ali. Aí depois essas peças, você vai ter todo um trabalho de solo para colocar isso ali. A peça pronta, ela vai ter que ser levada para o local para fazer teste. Depois você tem os rebocadores que vão afundar. Rebocador na entrada do canal do Porto significa o quê? E não é um, são vários. Sim. Você vai ter impedimento de entrada de navio Com e saída. certeza. Já parou ali. Você vai ter. Como é que você vai? Só vai fechar uma parte. Não tem como fechar uma parte. Porque o canal é no centro. Ele é estreito. Eu pensei que a construção seria da forma túnel, como fizeram no canal da Mancha. E depois elas vão ser encaixadas. Para fazer submersão. Exato, é submersão. E outra, se tiver qualquer problema de vedação, essa peça sai de novo. E onde ela for baixada, tem que ser isolada da água. Mas deve ser num lugar onde haja espaço para os navios manobrarem. Mas aí o canal, como o Emerson bem conhece, é bem no centro. Mas ali veja bem, canal. Por isso que eu falo a questão de planejamento. Eu não sou entendido expert. Estou prevendo problemas sérios ali. Veja bem, às vezes, por vezes, você faz um túnel de uma extensão maior, que aparentemente encarece a obra, porque você fala, não, se fizer um túnel numa extensão maior, são mais de 300 peças que você tem que colocar. Mas só que você acaba fugindo, você que eu digo, o país acaba fugindo de um problema, que é justamente esse, tem o risco de paralisar um porto do tamanho do Porto de Santos, a questão ambiental, a questão das desapropriações. E tem a preparação para essas placas serem para colocadas. Imagine a profundidade. Eu acho que elas não são placas, são caixas. Caixas, isso. São caixas que são, as extremidades são vedadas, depois se tira as extremidades quando elas estiverem embaixo. E sabe qual é o detalhe? Depois que elas estiverem encaixadas, vedadas e isoladas, você vai ter um trabalho de contê-las. Com o quê? Serão colocadas rochas gigantes em torno delas para evitar que qualquer problema, impacto como âncora de navios, tenha um impacto que gere uma catástrofe ali embaixo do mar, né? Sim. Agora, como é que você joga rocha ali no canal do Porto sem impedir a passagem do navio? Então, mas é tudo isso que tem que ser... Por isso que eu falo, projeto. O projeto, quando você fala planejamento, envolve isso. E lembrando, porque se você falarem para você, olha... não, mas vai fazer um túnel de 1.500 metros. Talvez um túnel de 1.500 metros num outro ponto ofereça menos riscos e menos problema do que ali, que vai exigir desapropriação, a questão ambiental. Detalhe, sabe qual é o local? Mais ou menos ali, você tem ali na entrada do estuário com o Macuco, o Barro do Macuco, naquela área. Sim. É uma entrada sensível do porto. Porque se a gente falar do começo, o começo não teria tanto problema, apesar da passagem. Mas quando chega nesse trecho, é trecho muito operacional ali do porto. Totalmente. Sim. Então, como é que você vai parar ali, né? Eu não sei, me passa a impressão que não está sendo discutido de forma clara, que os próprios armadores, aqueles que operam ali, vão chiar e muito, porque a gente já tem paralisação, a gente não tem área para movimentar isso. Há quem diga que a hora que aquilo for proposto, vai ter problema. Transtorno vai ter. A gente precisa ver o tamanho desse transtorno. E como tentar viabilizar como isso. Vai ser feito. Porque, com certeza, uma obra desse tamanho vai implicar em muito prejuízo. Ô Emerson, para a gente finalizar e encerrar o programa, às 10h05, qual seria a alternativa, na sua experiência, algumas cargas, não todas, que para que a gente não tenha um impeditivo maior, a gente já tem uma concentração, uma espera muito grande de navios no fundeio, área de fundeio do porto. Existiria alguma
solução, um paliativo, não vou dizer nem solução, paliativo, de algumas cargas não virem para cá para evitar esse impacto? Existe sim. Existe, por exemplo, o próprio Paranaguá, apesar que Paranaguá, com esse problema que está tendo em Itajaí, está sobrecarregado também. Mas a gente poderia utilizar mais os portos do Rio de Janeiro. Por exemplo, o porto de Itaguaí. Ele é subutilizado. Olha, né? Eu acho que é uma possibilidade. Tá aqui em cima aqui. É o mais próximo que a gente tem. Mas aí você tem, desculpe falar assim, mas tem aspectos políticos. Quando se diminui o movimento do Porto de Santos... É questão da receita, afeta tributos a do arrecadação Estado, do município. Já tem, porque você vai ter menos serviços sendo prestados aqui. Mas vamos lá. Mas eu vou pôr uma pimenta nesse angu aí. Vai tapar. Vai tapar, piorou ainda. Esses armadores vão chegar aqui. O armador vai optar por isso. Um dia a mais custa não, dinheiro. São quantos mil dólares? Imagine um dia, 2, uma semana, 15 dias, um mês a mais, navio parado. Não dá, né? Não, existem o shelf life de alguns produtos. Sim, então, você tem ele o prazo, não pode né? ficar esperando. Ele tem tempo para chegar no destino. Tem o prazo. Mas eu falo outro problema que eu coloco. Que ali no Macuco tem um terminal especializado, por exemplo, de suco de laranja, não é? Sim. E como é que faz? Que tem aquele tubo, já tem aquele lugar aí lá eu para receber a adaptação. Eu vou propor, eu vou levantar a imagem, vou colocar a imagem aqui. Eu vi alguns especialistas dizendo o seguinte, e aí eu me cocei aqui a cabeça, que o ex-governador João Dória não estava assim tão errado quando propôs ponte. Mas eu acho que aí eu vi esses especialistas apontarem 6, 7 grandes pontes no mundo que funcionam em áreas portuárias. Porque o túnel leva muito mais problema para ser confeccionado do que a ponte. E aí é aquela história, mas ponte, eu tenho as reservas do ponte, que a ponte limita muito, né? Sim, totalmente. Mas sabe o que eu falo? Eu acho que, veja bem, no trajeto de se planejar a ponte, porque a ponte também você tem que estar aqui, não é tão simples assim. Porque você que ela não tem, o prazo de execução é muito mais rápido, ela utiliza... mas veja bem, eu acho que não é bem assim, não, porque... Qual o vão que vai ter que se deixar da ponte, tanto em altura quanto em distância? Então, que hoje, é que esse trecho seria algo em torno de 750 metros no vão. E hoje tem tecnologia na China que eles fazem uma ponte dessa em poucos meses. E outra coisa, os caminhões. Aqui até que tonelagem de caminhões seria... Você vai ter que fazer uma... Segundo estudos que levantaram, como tem na China, você pode ter qualquer tonelagem. O problema seria a área de declive, né? Que você teria que propor. Por isso que aquele projeto era uma ponte de 7,5 km, justamente com uma área bem suave para subir. Mas para fazer agora, isso aí... trem, eu acho que não daria. Só ia contemplar um único modal. Exato. Eu acho que a grande questão é o seguinte, o trajeto é o melhor? Ou alguém chegou lá, não, tem que ser esse aqui, acabou e pronto. É isso aí. Eu acho que quando a gente não tem esses números, esses dados muito claros, a gente já começa a questionar o planejamento. Esse aí é o melhor traçado? O melhor traçado em que sentido? A gente vai propor aqui no programa, vamos fazer um programa, vou convidar vocês para participarem, tem que colocar 4 pessoas aqui, 2 aqui, nós aqui, vamos propor isso, porque eu ouvi alguns especialistas dizendo que não mensurar os impactos, o Ailton tocou no outro aspecto, tirar cargas daqui que vai ser necessário, vai impactar na questão financeira e aí bate a política. Com certeza. Ninguém quer perder. Só que os armadores lá na ponta têm custos operacionais muito grande, né, Emerson? Existem pessoas para serem alimentadas do outro lado do mundo. E outra, negócio. Eu vendo por exemplo, Emerson, a Refibras que fornece containers para, por exemplo, frutas. Eu vou colocar no container? Não, mas ele pode esperar, fica aí uns 4 meses. Não pode. Não, você tem um prazo para sair eles contam em dias, horas, né? A validade dos produtos. Até um exemplo até que você comentou do suco, eu tive uma experiência no final de 2022, eu embarquei num navio desse de suco e fui para os Estados Unidos nesse navio. Aí a experiência que você eu virou tive... suco, literalmente. Não, ele continua engenheiro. Só não nessa enlataram ele. Nessa viagem que eu percebi, hoje a gente tem uma estrutura aqui maravilhosa, né, para você carregar o suco. Sim. Aí você injeta o suco no porão e injeta nitrogênio para você não ter contaminação. Certo. Né? Aí tudo bem. 15 dias depois eu cheguei nos Estados Unidos, passei embaixo de uma ponte lá em São Petersburgo também, eu até filmei na Flórida, né? Isso. Aí tudo bem. Quando a gente chegou no porto lá, como foi descarregado esse suco? Os caras engataram uma mangueira podre lá. Os caminhões vinham, os caminhões tanques, e eles com uma bomba, também a bomba vazando óleo, e enchiam ao ar livre os caminhões
e o caminhão enchia e ia embora, enchia e ia embora. Ou seja, todo o trabalho que a gente tem aqui, aquele cuidado para evitar com o uma produto, contaminação, lá é zero. Não, mas sabe o que olha aí, ó, primazia nossa e não, mas sabe o que deixou acontece? né? Isso aí que eles estão falando é uma coisa importante, porque eles desarmaram uma bomba, uma potencial bomba. Porque quando o suco do brasileiro tem um problema lá na Flórida de superprodução, o governo americano já começa a pegar... não, mas espera um pouquinho, o suco brasileiro não é embalado, o suco brasileiro eles não colocam nitrogênio, não sei o que lá, não sei o que lá. Lá pode tudo. Quando sai daqui tem que ser... Aí é o problema, né? Tem que ser padrão NASA. Uma pena, já estouramos o tempo aqui, às 10 horas e 11 minutos. Tem intervalo, Virgínia? Então faz intervalo e a gente dá as despedidas na volta aqui, rapidinho. Voou o programa com muitos assuntos. Vamos a intervalo, a gente volta com a despedida aqui do Emerson Dias e também do Ailton Cláudio Ribeiro. E vou propor esse programa aqui. Vamos falar muito dentro do painel do Porto, o pessoal já parabenizou. Abraço aí ao André, ao Mário, a todo mundo que participou. Teve alguém também lá de Fortaleza, quem foi? Milena. A Milena. Tem o Raildo e o Leôncio lá em Manaus também, estão acompanhando. Terra do pai da Virgínia lá. Manaus, né, que, olha, diz que vai sofrer com seca o Amazonas. Deus seja um pouco mais complacente com nós brasileiros aqui. Nos ajude, porque tem um impacto, porque tem. a umidade da floresta amazônica que faz as nossas chuvas para o Brasil inteiro. Então... Rápido intervalo e a gente encerra o programa. Quer dizer, o país do agro... A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383 3223 8383 Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar.
Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Já voltamos aqui, olha, durante o intervalo aqui da parte final, vamos propor uma discussão muito saudável e salutar para a gente falar do Porto de Santos, esse túnel que traz desafios para a engenharia e para o Porto de Santos também. Mas, com grande honra, quero agradecer a presença do Emerson Dias, engenheiro, gerente de Refibras, aqui participando. Tem viagem programada essa semana? Por enquanto, essa semana não. É mais um trabalho aqui, isso, atendendo os clientes? Mas no mês que vem, começa a fazer região sul do país. Epa! Aí, Itajaí, Paranaguá, Itapoá. Olha aí. Inclusive, mandar um abraço pessoal, o Kleber, lá em Itajaí, que está acompanhando a gente. O Joézer, lá em Cambé, interior do Paraná. Opa, bela cidade paranaense. Já falei sobre o Raildo Leôncio de Manaus, Milena, lá de Fortaleza, o André e o Davi no Rio. Isso. Sejam todos bem-vindos, sucesso. Isso. Diga, Virgínia, para a gente encerrar. Guilherme Folha Lourenço. Bom dia a todos. Acho que temos que nos aprofundar na questão sobre a travessia de Santos. Vamos sim, Guilherme, você tem razão. Eu estou propondo esse programa, a partir de hoje já começo a estudar, levantar matérias e vídeos, para a gente possa propor aqui, e a gente pode até fazer live, né? Trazer alguém de fora aqui, colocando alguém de fora para participar junto com a gente. Vai ser bem bacana essa discussão, que é muito importante, porque é uma obra inédita no Brasil. É inédita. No Brasil é inédita. O impacto dela, porque, quer, não é o principal porto do país. Sim. E quando você fala de paralisar o Porto de Santos, você tem uma repercussão... É que assim, né, Ailton? Falar como vai ser feito é muito fácil. A execução é que é problemática. Não, todos esses problemas que nós estamos comentando aqui, pode ser questão até de leigo, leigo falando, mas deveria já constar... Não está errado, não. No projeto, olha, das alternativas... todos esses riscos, todos esses impactos que vai ter, porque que haverá. E não só isso, e as soluções. As soluções. Se isso não der certo, nós temos como correr para cá, fazer isso, fazer aquilo, porque, veja bem, é a economia de Santos que está em risco, é a economia do país, que passa 30% do comércio exterior do Brasil, né? 30% do comércio exterior do Brasil. Eu começo colocando sempre... não em dúvida, mas aquela questão, se o local escolhido é o mais adequado. Exatamente. O projeto, quando a gente fala projeto... Ponto de partida. A qualidade do projeto está aí, na escolha das alternativas. Exato. Se ali é o lugar, o melhor mais lugar. Adequado. Bom, Ailton, obrigado pela presença mais uma vez, começando a semana com muita saúde para todos nós. Obrigado, né? Sempre ligado e comentando com muita primazia os assuntos. Obrigado. Ótima semana. Para todos nós, e eu, ao contrário do Emerson, vou viajar, mas eu vou de férias. Que beleza, tirar 15 dias de férias aí. Opa! E volto daqui a umas 2 semanas. Que maravilha. Então, bom descanso, boa ida e ótimo retorno. Se Deus quiser. Eu desejo sempre uma ida muito boa, mas um retorno melhor ainda, porque foi tudo bem. Exatamente, e espero quando voltar ter notícias melhores do nosso país. Se Deus quiser. Principalmente do Sul lá que está com... E assim será. Emerson, obrigado também. Boa semana para você. Obrigado sempre por prestar o teu conhecimento também. Quero com a sua participação nesse programa. Vou levantar muitos elementos, imagens, nós vamos discutir muito isso, porque o Porto de Santos é muito importante. Aqui escoa grande parte do PIB e o nosso PIB está... Se escrevesse o nosso PIB nos 10 câmara da tribuna, ele não corria. Ele ia tropicar. Então, não ia dar, não.
Não, mas vai dar certo. Vai dar certo. Pode contar com a gente nesse projeto. Isso. E mais uma vez agradeço pela participação. Agradeço também ao pessoal que está acompanhando também nas redes sociais aí. É isso aí. Vamos discutir esse tema não uma vez só. O painel do Porto vai trazer esse tema aqui. Talvez seja o primeiro com coragem de mostrar, falar, discutir. Nós não queremos ser dono da verdade. Pelo contrário, justamente trazer as pessoas, os especialistas, justamente para tentar esclarecer a população, ao público, o que está acontecendo. E mensurar riscos e, às vezes, é aquela história. Alternativas. Às vezes, o meu projeto é bom para caramba, mas não serve na prática, não. Precisa ser aperfeiçoado. Então, nós vamos discutir. Virgínia, vamos embora? Vamos embora. Tchau, tchau. 20 minutos, mas foi muito bom contar com o nível dos convidados e com a sua participação. Os amigos de fora também. Mandem, proponham matérias e pautas, nós vamos discutir isso para vocês. Tchau. Um ótimo dia para todos. Até mais. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.